Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo on? Ah, ok, estava a ver. Estava aqui a falar sozinho. Ora bem, mais uma vez, mais uma aulinha, não é? Só um bocadinho aqui. Aula de ontem, concluída? Já está concluída a aula de ontem? Fácil, difícil? Boa tarde. Maria, boa noite. Era aquilo que nós falámos, sim ou não? Ou não concluíram ainda? Ok? Portanto, já sabem. Basicamente e normalmente vai ser sempre assim. Se estiverem atentos às aulas, fazem meia dúzia de testes. Alguns temas nem é preciso, certo? Fazerem, como a Valkyria disse, só fez 4, ok? Portanto, não é preciso vocês se... Alguns temas, atenção, há outros, e hoje vamos começar um muito importante e é novidade para vocês, certo? Portanto, é a primeira vez que vamos começar a falar na sinalização. Estas próximas aulas, até a aula 6, portanto, aula 2 do MCOM até a aula 6 do MCOM, ou seja, a 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, contando as que já demos no sexta e no sábado, é sinalização, ok? Vai ser aulas muito importantes. A maior causa de reprovação em exame teórico, ou seja, quando vocês erram em exame teórico perguntas, regra geral, quando fazem, por exemplo, erram 4 ou 5, nas tais 30, certo? 2, 3 são sinais. 2, 3 é sinalização. Ok? Ora bem, boa tarde então para quem entrou depois. Já temos aqui bastantes, muito bem. Boa tarde. E já fizeram os que entraram agora? Já, o que eu estava a perguntar aos que entraram em primeiro era se já tinham feito a avaliação. Gustavo, podes ver a aula 2, é independente da aula de ontem, ok? Podes ver a aula 2 e podes concluir a aula de hoje, ok? Sem problema nenhum. Peter, já fizeste. Se é a aula de ontem, já fizeste. Hoje é outra aula. Agora, por exemplo, o Gustavo é que estava a dizer que não fez ontem, certo? Mas não há problema nenhum. Pode fazer a 2 e amanhã, como não há aula, aproveita para fazer a de segunda-feira, por exemplo. É segundas, terças e quintas, Gustavo. Ok? Sempre segundas, terças e quintas. Ok? Ainda podem terminar. Quem não terminou, pode terminar a aula de ontem e depois fazer esta a seguir. Também dá. Podem fazer as duas neste dia. Tenho é que fazer primeiro a de ontem e depois a de hoje. Portanto, boa tarde. Portanto, ainda podem, quem não fez a de ontem, no final desta, se quiser fazer a de ontem, pode. Agora, não se sintam pressionados. Ok? Certo? Lembrem-se que a validade é só o tal dia 22. Portanto, não precisam se atropelar, nem atropelar aulas, nem atropelar avaliações, nem andarem no fim, certo? Ok? O que convém é depois não andarem à pressa, como é óbvio. Está entendido ou não? Sim, Maria, pode fazer a pergunta. Ainda não estamos em aula, ok? Portanto, ainda estou aberto a perguntas e dúvidas que vocês possam ter, até perguntas que possam ter, que tenham-vos saído e que tenham alguma dúvida. Maria, prefere falar ou quer escrever?
Se quiser falar, posso abrir a comunicação. Se não, é só escrever aí no chat então qual é a sua dúvida. Já agora, prefere falar? Já agora, aproveito para, obviamente, dar as boas-vindas a quem esteja aí, que esteja como convidado. Portanto, nós continuamos. Maria, é só agora desbloquear o seu micro. Sim, era para... Ok. Maria, já falamos. Espera só 2 segundos. Deixe-me só acabar de dizer o que estava a dizer. Okay. As boas-vindas, obviamente, a quem esteja aí como convidado, ou seja, que simplesmente não fez inscrição nenhuma, não fez registro nenhum, e que está aí apenas e só como convidado. Portanto, obviamente, seja bem-vindo também. Portanto, aproveitem estas aulas, serve sempre para vocês aprenderem. Eu sou aluna. Conhecimento. Maria, diga lá então. Olha, era só uma pergunta. Eu queria saber para que é que você candidatar aquelas chaves, o número 26 ou no 23, 72, para que serve isso? Você é aluna? Sim, sim, sou. Então, se é aluna, são chaves para validar as aulas. É aluna desta turma, assistiu ao MSR, porque para fazer essa pergunta não deve ter cumprido, deve estar numa situação ou numa turma diferente. Não. Porque assim, eu no sábado, quando dei as aulas, desde sexta-feira e sábado, se assistiu, eu expliquei tudo direitinho em relação para que é que servem as chaves, onde é que as tem que colocar. Portanto, pode haver aí alguma coisa. Você pode estar a assistir a aulas que nem sejam relativas à sua turma. Não, só que eu ainda não tinha tudo pronto, porque eu ontem tive que telefonar aí para a escola, porque eles não tinham aberto ainda as aulas. Ok, então é melhor deslocar-se mesmo à escola e falar com o seu gestor e ver a sua situação. Ou então, após a aula, falar comigo e eu verificar. Porquê? Porque se está nesta turma, repare, os seus colegas que estão nesta turma neste momento, eles sabem onde, aliás, já concluíram a aula 1, já fizeram a avaliação, porque as chaves é a prova em como vocês estão aí. Ok. Tem que ser inseridas na Drybox. Essa tipo de pergunta. E se está com dificuldades, o que é que você faz? Leva o computador ou leva o seu telemóvel ao seu gestor e à frente do seu gestor, o seu gestor vai lhe explicar. Você tem que carregar aqui, tem que carregar ali, faça assim, porque assim é mais fácil para si. Porque eu já... mas eu não posso ir porque estou na Alemanha. Eu estou na Alemanha, não posso ir. Então, nesse caso, temos que tratar de outra maneira, ou seja, temos que, após a aula, fora do horário da aula, obviamente, percebe? Tentar agendar ou com o seu gestor ou comigo uma chamada em que eu possa explicar. Está bem? Está bem. Verificar, porque possivelmente está, entre aspas, um bocadinho perdida, de certeza, porque vamos na aula 7 e não sabe. Pois, eu sei, eu estou a assistir às aulas já desde sexta-feira. Sim. Mas só ontem é que ainda tive o contrato feito porque teve lá problemas na escola, porque eles não tinham nada feito. Sim, mas e agora a partir de ontem é que já estou a fazer tudo correto. Mas eu também expliquei na sexta-feira, mesmo não tendo o contrato, aliás, foi por aí que nós começámos as aulas, ok, certo? E simplesmente quando eu... logo a primeira coisa que eu expliquei é que não ter contrato não era impedimento de fazer as coisas, bastava carregar no X em cima e eliminava o contrato. Pois, eu sei, mas não, só que eu não entrava com essa chave que eles tinham mandado e não conseguia entrar. Agora eles ontem fizeram tudo, agora já está tudo a funcionar. Pronto, o que eu posso fazer para não perdermos mais tempo, senão a aula é extensa. Pois, eu sei, é só falar. Neste momento, obviamente, isto aqui serve dúvidas em relação à aula. Tudo que seja relativo à formação em si ou à Drybox, é melhor falar com o seu gestor, agendar uma chamada com ele para ele explicar tudo direitinho. Ok. Pronto, obrigada, Maria. Obrigada eu. Só um bocadinho. Márcio, uma coisa é tu fazeres as aulas, ok? Só um bocadinho que isto, não sei porquê, deixou de dar a câmara que devia deixar de dar. Selecionou outra câmara. Ok, pronto. Tem mal, agora fiquei esta. Isto supostamente eu consegui chegar aqui. Ok. Só um bocadinho, deixem ver, por causa da câmara. Não sei porquê, mas ao mudar isto, alterou-me aqui a minha câmara. Deixa-me sair aqui.
Esperem aí, não saiam daí, ok? Já volto. Márcio, o que eu estava a dizer, vocês só podem fazer e concluir uma aula por dia, certo? Portanto, se já fizeram hoje, quem terminou hoje, estás-te a referir aqui à aula, e é a última dúvida que tiro em relação a isto. Procurem essas dúvidas, mandem para o WhatsApp antes das aulas e fora do horário das aulas, que é para vos tentar ajudar. Porque durante a aula é para dar matéria, porque senão estamos a perder tempo em responder a esse tipo de questões quando temos é que dar a matéria e fazer a formação direitinha. Márcio, se fizesse isto e estás na primeira do MSR, nem devias estar aqui. Ou seja, porque a tua formação não... Se não concluíste o módulo anterior, eu ponho lá... Ok, vocês podem estar aí, porque a aula é livre. Ok? Mas se não concluir o módulo anterior, vocês não vão conseguir fazer este módulo. Só quando concluírem o módulo anterior é que podem passar para este módulo. Certo? Ok, Márcio? Se não terminaste o módulo, por isso é que estás perdido e também não sabes. Porque se tu assististe ao MSR direitinho, está lá tudo explicado como é que funciona o módulo seguinte também. Agora, se ainda vais só... E agora é assim, como estás a fazer o MSR em dias fora... a data que ele foi na sexta e no sábado, possivelmente pagaste os 10 euros agora para estares a fazer um horário diferente, tens que fazer a aula de apresentação na segunda-feira, a aula 1 na terça, ou seja, vais ter que fazer uma aula por dia. E quando terminares o MSR, é que passas para as aulas do MCOM. Então, ainda estás no primeiro módulo porque não fizeste na sexta e no sábado. Ok? Pode estar aí, é uma aprendizagem, mas depois vais ter que fazer esta aula quando chegar quando terminares o MSR depois. Ok? Fábio, o exame, como qualquer exame, tem que ser num centro oficial. Obviamente, o exame não é na escola, o exame é num centro de exames. Ok ou não? Está entendido também? Percebeste? Fábio, não o quê? Não percebi. O exame depois é no centro de exames, certo? A formação é tudo online. As avaliações que nós temos que estão aí na Drybox é tudo online. São testes todos online. Exame vai ser depois de terminaste. Exatamente, tem um centro de exame. Exatamente, como a parte prática, vais também ter que deslocar num centro de exames e fazeres o exame. Ok? No carro, regra geral, vais aprender a conduzir, como é óbvio. Ok, podemos começar, que já vai com mais de 10 minutos. É sempre computador, é igual. Ok? É sempre o computador, as perguntas são iguais às que vocês fazem diariamente na Drybox, é tudo igual. 30 perguntas, podem errar 3, é tudo igual. É com o ratinho ou até com o dedo, tem touch, colocarem a resposta no sítio certo. Nada disso. Depois, quando terminaste toda a formação, nós estamos a preparar-te para depois ires fazer esse exame oficial. Ires preparado. E depois para aplicares na estrada e para depois seres bom condutor. Ok? Certo? Então, há exames oficiais. É como vocês estarem a estudar e depois terem os exames nacionais. É igual. Estamos a ter uma formação, estamos a preparar para vocês fazerem depois um exame. Ok? Isso é o normal. É composto por um exame de código e um exame de condução. Está bem ou não? Avaliado, obviamente, no caso do código, é um computador que vos diz que tens 30 perguntas, só podes errar no máximo 3 e depois, na condução, tens uma pessoa que te vai avaliar. Vais ter ali um examinador ao teu lado que vai dizer se estás a fazer ou não as coisas direitas. Ok? Pronto. Claro, isto é passo a passo. Vocês é que hoje estão... Vamos lá, para recuperar o tempo perdido, ok? Portanto, a partir de agora, formação, posso responder no final uma pergunta ou outra, se tiverem alguma dúvida, certo? Mas a partir deste momento, dúvidas só sobre, obviamente, o que vamos falar. E como eu estava a dizer no início,
estas próximas aulas são aulas muito importantes, são aulas sobre a sinalização e vamos dar N de sinalização, ok? Portanto, vamos andar várias aulas a dar sinalização e, como eu estava a dizer, e para aqueles que entraram mais tarde, em termos de reprovação em exame teórico, a maior parte das reprovações, ou seja, quando um aluno vai a exame e erra mais de 3, ou seja, 4, 5, normalmente 2, 3 são sinais. Portanto, é na sinalização que vocês mais reprovam na parte teórica, no exame teórico. Portanto, atentos, ok? Dentro da sinalização, vocês vão ver que existe muita sinalização. Por existir muita sinalização, nós vamos começar por dar a hierarquia da sinalização, que vocês vão já perceber o que é esta hierarquia. E dentro dessa hierarquia, obviamente depois vamos falar sinalização a sinalização. Hoje, unicamente o objetivo para a aula 2 são falarmos nos agentes, vamos falar na sinalização temporária e vamos terminar a aula falando nos sinais luminosos, ok? Aqui ainda falta um dos objetivos, que são os sinais de mensagem variável, ok? A primeira coisa que vocês têm que começar já a meter na cabeça é que a existência de sinalização, ou seja, sentiu-se a necessidade de começar a ser colocado sinalização, e ela pode ter vários formatos, várias cores, ok? E é composta por vários tipos de sinalização, como vocês vão ver, certo? Portanto, devido ao aumento do elevado número de veículos em circulação, houve a necessidade de aplicar restrições, proibições, advertir condutores, informar os condutores, indicar os condutores de algum tipo de perigo, ok? Portanto, sempre fornecer informações úteis. Então, foi estabelecido que deveria existir sinalização complementar. Ou seja, para além de existirem as regras, para além de existirem a lei, existindo esta sinalização. E das primeiras coisas que vocês têm que perceber é que a sinalização se vai sobrepor a qualquer lei. E existirá uma lei, por exemplo, falando especificamente, normalmente quando eu faço esta pergunta, vocês sabem qual é a velocidade máxima dentro de uma localidade. O que é que nos diz a lei em relação à velocidade máxima dentro de uma localidade? Alguém sabe? 50, ok? Se porventura aparecer um sinal de proibição, que vocês vão ver que vai ser um sinal redondo vermelho, ok? A dizer 40, quer dizer que a velocidade máxima deixa de ser 50 e passa a ser 40. Lá está. A sinalização vai prevalecer sobre qualquer lei. Existindo uma lei, existindo uma sinalização naquele local que contraria essa lei, nós temos que aplicar a sinalização e não a lei. Portanto, como? E isto também tem a ver, obviamente, com a hierarquia. Ok? Portanto, é através desta hierarquia, certo? Que nós vamos dar, obviamente, daqui para um bocadinho, que vocês vão ficar a perceber esta prevalência. Mas a primeira coisa que vocês têm que meter na cabeça é que qualquer sinalização que vocês encontrem, dos vários tipos que vamos dar, vão prevalecer sobre a lei. Ok? Para tal, os sinais devem obedecer a regras. Portanto, as regras são em termos de formato, e agora vou parar aqui o vídeo, ok? Vocês vão conseguir muitas vezes identificar que tipo de sinalização é pelo seu formato, pelo seu aspecto, e muito importante, muitas vezes pela cor. A cor da sinalização em si vai-vos, se calhar, dizer, olha, aquele sinal é de obrigação, redondo azul, aquele sinal é de proibição, redondo vermelho, aquele sinal é de perigo, triangular vermelho. Há sempre aqui umas exceções, obviamente vamos ver essas coisas todas, mas depois, olha, aquele sinal tem 3 luzinhas a vermelho, é um sinal luminoso. Olha, está ali o agente vestido, identificado como sendo um polícia, aquilo é um agente, ok? Certo? Portanto, obviamente, vai estabelecer certas regras. Assim como também é importante nós percebermos, obviamente, depois, tudo o que elas nos vai transmitir. Uma coisa importante, não pode ser colocado na via pública
nenhum tipo de sinalização que se possa, nenhum tipo de publicidade, desculpem, nenhum tipo de publicidade que se possa confundir com a sinalização existente, nem, obviamente, colocarmos publicidade de modo a ocultar, a tapar, a não deixar visível uma sinalização vertical, certo? Ok? Portanto, colocarmos uma publicidade a tapar um stop ou colocar uma publicidade a tapar um sinal qualquer. Ok? Em relação à hierarquia, e vocês já estão a ver aí, penso eu, onde diz aí hierarquia entre as prescrições, certo? Deixem-me que eu também tenho aqui. Esta aqui. Ok. Muito bem. Mais fácil por aqui. Vocês acabam por gostar mais porque tem mais e mais. Ora bem, em relação à hierarquia entre prescrições, esta hierarquia serve e sai, e acreditem que há muitos erros, mesmo na condução. Há um erro muito específico que eu vou falar nele, em que vocês chegam às vezes ao exame de condução e continuam com dúvidas. Após todo este trabalho e toda esta explicação que eu vos vou dar, e vocês continuam sempre com dúvidas. Não têm que ficar com dúvidas. Esta hierarquia serve para vocês, quando numa situação em que existam dois tipos de sinalização que basicamente nos dão indicações contrárias, ok? Vocês saberem, agora, será que eu tenho que fazer isto ou será que eu tenho que fazer aquilo? Por exemplo, primeiro vamos dar a hierarquia e comecem a fixar. Não vos vai ser nenhuma pergunta a dizer qual é a ordem da hierarquia e vocês tenham que saber todas. Não. É situações que vocês vão estar perante, imagens que vos saem, situações reais de trânsito nas aulas de condução, no exame de condução, no vosso dia-a-dia, em que vocês vão ter, então, sinalização que vos diz contrárias, certo? Que se contrariam, por exemplo, o verde para avançar, o stop para parar, e vocês nessa situação, será que vocês ficam sempre? Será que eu tenho que... Ficam agora, não podem ficar depois da explicação. Será que eu tenho que parar porque tenho stop ou será que eu tenho que avançar porque está verde? Vamos ver. É esta hierarquia que nos vai dar essa resposta. Então, a ordem da hierarquia é, primeiro é o agente é soberano. O agente manda sempre. Se ele nos mandar parar ou avançar, obviamente nós temos que cumprir. Portanto, a primeira sinalização da hierarquia é o agente. A segunda sinalização da hierarquia é os sinais temporários. Ok? Que vamos já, obviamente, individualizar. A terceira sinalização da hierarquia é os sinais de mensagem variável. Quem quiser ver por aqui. Ok? Agentes. Primeiro. Segundo, sinalização temporária. Terceiros, sinais de mensagem variável. Quartos, sinais luminosos, que é onde vamos dar hoje. Quintos, sinais verticais. Sexto, marcas rodoviárias. E como eu disse logo no início, só depois é que vêm as regras. Lembram-se da pergunta que eu fiz? Está verde e temos um stop. Ok? O verde faz parte de sinalização luminosa, certo? O stop faz parte de sinalização vertical. Então, eu avanço porque está verde ou paro porque tem stop? Eu avanço porque está verde. Mas está verde, mas tem lá um agente a mandar-me parar. O que é que eu faço? Paro por causa do agente, avanço por causa do verde ou paro por causa do stop? Paro por causa do agente que me está a mandar parar. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não. Então, porque eu explico sempre isto e vocês chegam às vezes a situações, está verde e vocês param no stop. Arrancam, param, o carro atrás a tocar, fazem uma situação de perigo, reprovam no exame de condução por causa de situações destas.
Agora expliquem porque é que isso acontece. E acontece sempre. Não tem que ficar com as dúvidas. Já agora, porque é que tem lá um stop? Porque é que tem lá um stop? Porque há cruzamentos e entroncamentos que vão ter as duas. Porque é que realmente tem lá um stop? Alguém já pensou porquê? Não sabem porquê? Os semáforos estão sempre em funcionamento. Exatamente, podem estar desligados, podem estar intermitentes, alto. Se o semáforo não estiver em funcionamento, falha das luzes, desligado, intermitente, ok, aí sim, vamos para os sinais verticais. Vamos ter que parar porque temos lá um stop. Isto sai na teoria e, obviamente, tem muitos exemplos na prática, muitas situações que vocês vão passar, certo? Ok? Que vai ter isto. Principalmente quem dá aulas na zona do Porto. Há 1001 cruzamentos e entroncamentos que têm os dois tipos de sinalização. E nem há a situação de poder aparecer-nos o agente. Ok? Então, não se esqueçam. Já agora, em termos teóricos, há uma situação. Cancel. Ok. Deixem-me ir aqui buscar a board. Ok. Há uma situação que sai em que vocês têm um sinal vertical, redondo vermelho, que é de proibição, onde nos diz proibido virar à esquerda. Mas no chão, nós temos uma seta de seleção a dizer para a frente e para a esquerda. Em que é que ficamos? Podemos ou não podemos mudar de direção à esquerda? E vocês lembram-se, vamos à hierarquia. A hierarquia diz-nos, ok, vou apagar já esta que está-me aqui a confundir. A hierarquia diz-nos que um sinal vertical prevalece sobre uma marca rodoviária. Então, se o sinal de proibição está-me a dizer que eu não posso, então este é que prevalece. Então, não podemos mudar de direção à esquerda. Entendido? Perceberam para que é que sai a hierarquia? Para que é que serve esta hierarquia? Tem que a saber. Diretamente não vos vai ser uma pergunta em que vocês tenham que dizer todas. Ok? Mas sai perguntas entre duas. E vocês vão ter que saber aquela prevalece sobre aquela. Agente primeiro, sinalização temporária segundos, sinais de mensagem variável terceiros, sinais luminosos quartos, sinais verticais quinto, marcas rodoviárias sexta e depois todas as regras que vamos dar a partir da aula 7. 7 do segundo módulo. Ok? Até a aula 6, estamos na segunda, até a aula 6 vamos dar tudo esta sinalização que vocês estão a ver aqui. Começando nos agentes 2, na sinalização temporária, nos de mensagem variável e nos luminosos. Os verticais é que são aqueles que vamos perder a maior parte do tempo e que normalmente são os que realmente nos gera mais complicação. Ok? Vamos então falar no agente. Eu aqui gosto de ir aqui para vocês verem os gestos. Primeiro, já falámos em relação ao agente que ele é soberano. Todas as indicações que ele nos transmitir é de caráter obrigatório. É claro que ele só nos pode mandar fazer duas coisas. Ou parar ou avançar. A partir do momento que nós não cumprimos a ordem do agente e comecem também numa tabelinha à parte, numa folhinha à parte, criem isto das contornações. O que é isto das contornações? Nós vamos chegar à última aula e vai haver uma tabela geral em que nós temos que ler ou nos transmitir isto é grave, isto é muito grave. É impossível na última aula eu dizer todas as contornações e vocês fixarem. Ao longo e as principais que vocês vão ter que registar e que vos podem sair na teoria no exame, eu vou dizê-las aula a aula. As mais importantes, ou seja, vão começar já vocês a criar esta vossa tabelinha e sempre que eu disser
não fazerem isto ou fazerem isto é uma contornação grave. E vocês apontam já, que é para ir registando uma a uma, que é para começarem a construir a vossa tabelinha. Porque no final, eu ler a tabela toda, vocês obviamente não vão fixar. Portanto, comecem já a registar. E a primeira contornação que vamos dar e que é importante, a partir do momento que vocês não cumprem a ordem do agente, não cumprir a ordem do agente de trânsito, nós estamos a cometer uma contraordenação muito grave. Muito grave. Contornação muito grave, não cumprir a ordem do agente. Depois, vamos então ver os gestinhos, o gesto que ele nos faz, se nos manda parar, se nos manda avançar e quem manda parar e quem nos manda, e quem ele está a mandar parar e a quem ele está a mandar avançar. A partir do momento que ele faz este gesto e levanta aquela mão dele, certo? Vocês têm que pensar sempre na direção do trânsito, ou seja, aquela mão será sempre referente aos que vêm da frente dele. Portanto, ele está a mandar parar os veículos que vêm da frente. Porquê? Reparem, ele está aqui, o trânsito se processa para lá assim e para cá assim. Esta mão será sempre aos da frente e esta mão, quando ele levantar, será sempre aos de trás. Portanto, é assim que vocês veem. Ok? E por isso que é mais fácil verem aqui pelo vídeo. Ele sempre que faça este gesto, está a mandar parar-nos a nós, ou seja, está a mandar parar os da frente. Conseguem ver, certo? Sim? Sim ou não? Ok. Agora, este gesto que ele fez já é relativo aos de trás. Está a mandar parar os de trás. Ele faz este gesto assim. Sempre que ele levantar as duas mãos, que é o gesto que ele vai fazer a seguir, ele vai nos mandar parar aos da frente e aos de trás. E então o gesto é este. Ok? Certo? Okay. A partir do momento que ele faz o gesto de chamar, faz assim com a mão. Chamar-nos a nós, ou seja, chamar-nos da frente. Sempre que ele queira chamar os outros que vêm de trás dele, ele vira-se e chama normal, com a mesma mão que nos chamou a nós. Portanto, ele se quisesse chamar o outro, ele vira-se para o outro e manda-o chamar. Atenção agora aqui ao português que eu vou utilizar. Quando se refere a chamar os da direita ou os da esquerda, que é o que vai acontecer agora a seguir, ok, ele faz o tal gesto de chamar. Atenção, Peter, se não vê, não estás a ver o quê? Não estás a ver o vídeo? Então nunca viste nenhum vídeo. O que é que estás a ver no telemóvel? Tens que pôr layout, carrega em layout e põe Classroom. Ah, pronto, ok. Ótimo. Estão a ver o gesto que ele está a fazer? É um vídeo, Peter. Faz refresh da página. Não é duas setas, é o agente a chamar. Então deve estar atrasado. Alguma coisa aí está mal. Tenta ver. Os outros, está toda a gente a ver ou não? Sim? Ok, ok. Ótimo. Pronto. O que eu queria dizer, e agora vou puxar um bocadinho para trás. Ok? Só puxei um bocadinho para trás, sim. Ok? Estamos no coisa. Atenção a como é feita a pergunta. Neste momento, se a pergunta fosse a quem é que ele está a mandar avançar, vocês respondem aos da direita. Ele está a mandar avançar os veículos da direita. Certo? Mas às vezes a pergunta é relacionada connosco. O agente está a mandar avançar os veículos que venham da nossa esquerda. Estão a perceber o português? Eles fazem das duas maneiras. Nesta situação, o agente está a mandar avançar. Está a mandar avançar os da direita dele. Os que estão à direita dele. Os que vêm da direita do agente. Mas se a pergunta for relacionada connosco, o agente está a mandar avançar
os que venham da nossa esquerda, certo? Ou não? Olha os carros a passar. Qual é o que estão a passar? Os que vêm da nossa direita ou vêm da nossa esquerda? Os que vêm da nossa esquerda. E eles fazem a pergunta das duas maneiras. É uma questão de português. Assim como nesta situação aqui. Ele está a mandar avançar os da direita, da nossa direita, está a mandar avançar os que estão à esquerda do agente. Ele está a mandar avançar os da esquerda, ou seja, está a mandar avançar os que vêm da nossa direita. Okay? Agora já puxei outra vez um bocadinho para trás, então ainda está na outra. Está entendido isto ou não? Eu não estou-vos a tentar confundir. Eu estou-vos a tentar preparar, porque eu sei que sai das duas maneiras. É vocês entenderem o português. Vejam a pergunta. Atenção, leem bem as respostas para perceberem realmente a quem é que eles estão a referir. Se é a nossa, se é a dele. Ok? Entendido isto? Muito bem. Depois, vamos só aqui buscar... Ok. Aqui. Ok. Muito bem. Depois, temos a sinalização temporária. Ok? Temos a sinalização temporária. Portanto, é a segunda sinalização da hierarquia. Deixem-me puxar só aqui um bocadinho. A sinalização temporária, ok, tem estas classes. Vai existir sinalização temporária de aproximação. Vai haver sinalização temporária de posição. E vai haver sinalização temporária final. O principal em relação à sinalização temporária é ela é colocada quando existe obras, atenção, ou obstáculos ocasionais na via. A sinalização temporária é colocada por motivo de obras ou obstáculos ocasionais na via. Não é somente colocada por motivo de obras. Não é apenas ou somente colocada por obstáculos ocasionais na via. Portanto, não é sempre que tenhamos sinalização temporária é porque existem obras na via. Errado. Pode ser colocada por motivo de obras? Certo. Pode ser colocada por obstáculos ocasionais na via? Certo. É apenas colocado por motivo de obras? Errado. É apenas colocado por obstáculos na via? Errado. Estão a perceber mais uma vez o português? É aqui, é a tal utilização do somente, do apenas, do sempre, que vos engana. É como nós dizemos, eu costumo explicar isto da seguinte maneira para vocês perceberem ainda melhor. Temos um arco-íris, imaginem, com 3 cores. O azul, o vermelho e o roxo. E eu pergunto, o arco-íris tem a cor azul? E vocês respondem, sim. Mas se eu perguntar, o arco-íris tem apenas a cor azul? Errado, porque ele também tem o vermelho e tem o roxo. Estão a perceber esta comparação, esta analogia, digamos? Ok? Atenção que eles fazem muito isto. Depois, apesar da sinalização temporária ter maioritariamente, e normalmente vocês metem logo na cabeça a partir de hoje, que vai ter uma característica principal que é de fundo amarelo, como vocês estão a ver aí, os sinais parecem ser todos amarelos, ok? Não podemos dizer que toda a sinalização de cor amarela é de caráter temporário. Portanto, nem todos os sinais de cor amarelo são temporários, nem toda a sinalização temporária vai ter a cor amarela. Nós, quando chegarmos às marcas rodoviárias,
vamos dar umas marcas amarelas e essas marcas não vão pertencer à sinalização temporária, vão ser marcas rodoviárias. Portanto, não podemos dizer, e isto também sai, que toda a sinalização que tem a cor amarela é de caráter temporário. Ok? Certo? Não vai ser necessário nós vermos sinais a sinal. Vamos falar de um ou outro específico em relação à sinalização temporária. Ok? Certo? Mas não vamos precisar de ver um a um. O mais importante é vocês perceberem isto que eu acabei de dizer até agora, ok? E também, obviamente, tentarmos identificar os quais é que são de aproximação e depois da aproximação, reparem, isto é vocês pensarem assim, ok, se é da aproximação quer dizer que está antes do local onde existe o tal obstáculo ou as tais obras. E essa sinalização da aproximação engloba os sinais de pré-sinalização, ok? Engloba os sinais avançados, e este aqui é mesmo aquele, por exemplo, que indica início das obras, ok? Ou então até sinalização intermédia, que existe aqui tipo proibições, de limite de velocidade, ok? Depois, quando se fala em sinalização temporária de posição, e aqui temos o robô que é o que costuma sair, vou-vos já mostrar, ok? Que é o robô, que é aquele, às vezes, um robô que está, às vezes, com uma raquete a fazer isto, assim, ok? Esse tipo de sinalização temporária faz parte dos sinais de posição, portanto, estão no local exato do desvio, no local exato das obras, no local exato dos obstáculos, e depois é o final, que é o que nos indica fim de obras, ok? Eu vou passando devagarinho, só para vocês terem... Nós vamos dar estes sinais, só que tendo esta cor são temporários, não tendo esta cor vão nos indicar o tal número e sentido de vias de trânsito. Por isso é que não vale a pena estarmos a ver aqui um a um, ok? Vou-vos mostrar já aqui o robô. Pronto, estão a ver aqui, reparem, já estamos a passar aqui alguns que não têm nada a ver com cor amarela e fazem parte da sinalização temporária. Aquelas raquetes que às vezes os homenzinhos têm na mão, certo? Balizas de posição, balizas de alinhamento. Okay? Isto, por exemplo, são balizas, são para nos indicar os limites de um obstáculo. Ok? Que é para vocês saberem que para lá não podem passar, senão vamos bater ali. Os cones, desculpem lá que eu passei inúmeros. Os cones fazem parte da sinalização temporária. Estes são fartos de ver. Estes pórticos que limitam em termos de altura, está em obras ou uma ponte, por exemplo. Por exemplo, estes coisinhas que às vezes têm ou água ou areia lá dentro, certo? Já viram-nos já? Estes perfis móveis, alguns até vão às vezes, uma pessoa vê-os em cima, sem querer, lá se vai para-choques do carro. Tal robô que eu falei, não se esqueçam, o robô faz parte da sinalização temporária de posição, ok? E não substitui nem o homem nem o agente. Ok? Está lá a sinalizar, sinaliza os obstáculos, mas não substitui nem um homem, nem substitui muito menos o agente, claro. Ok? Pronto. Sinalização luminosa, está aqui outra vez isto. Portanto, nada. E os finais, ó, fim de desvio, fim de obras, portanto, sinalização temporária final. Posto isto, temos então aqui os sinais de mensagem variável. Portanto, já vamos na terceira sinalização. E temos então aqui os sinais de mensagem variável. Já viram? Se calhar quando nós falamos em sinais de mensagem variável, vocês diziam que é aquilo que eu nunca vi. Agora, a partir do momento que veem a imagem, o que é que vocês veem? Com certeza já viram, certo? Não quer dizer que exista só na autoestrada. É claro que normalmente é nesse tipo de vias em que são colocados. Ok? O mais importante para vocês perceberem, as únicas perguntas que saem em relação aos sinais de mensagem variável é que a sua colocação é unicamente sobre a via, portanto é sempre por cima, e aqui pode-se falar unicamente sobre a via, ok? Tem um caráter obrigatório,
O que é isto do caráter obrigatório? Por exemplo, faz uma pergunta se este sinal é facultativo. O que quer dizer facultativo? Que nós, se quisermos, podemos não dar importância, não ligar. Obviamente que não. É de caráter obrigatório. Tudo o que ele nos pode transmitir é de caráter obrigatório. E aqui, como vocês estão a ver aqui, certo? Ele pode nos transmitir desde perigos, ok? Sendo objetivo, perigos, obrigações, proibições, informações, acidente, a animal na via, a supressão, vamos ser retirados de uma via de trânsito a 1000 metros, com chuva, mudar a velocidade, portanto, é uma indicação útil, uma informação útil, é para vos reforçar a ideia que é preciso ter cuidado porque está a chover. Vocês, aliás, até lá nem tinha reparado que é que está lá no painel, no sinal de mensagem variável. Portanto, pode-nos transmitir informações, proibições, obrigações, tudo de caráter obrigatório. Portanto, pode-nos ser de afetação de vias, pode ser informação sobre as condições de circulação ou do pavimento, ok? Interrupção de acesso, por exemplo, autoestrada encerrada, por favor, sair na próxima saída, ok? Tipo destas informações. Certo? Também está entendido isto? Sim? Ok. Vamos então passar para o último objetivo e, como vocês estão a ver aí pelo tempo da aula, é o que nós vamos perder um bocadinho mais de tempo. Porquê? Porque é um tipo de sinalização, certo? Até já está aqui no semáforo, que vocês normalmente pensam que existe apenas e só um sistema principal e que o sistema principal que existe, que é composto por 3 luzinhas, o vermelho, o amarelo e o verde, e que o vermelho é para parar, e que o verde é para avançar, e que o amarelo é o assim. Como vocês vão ver, vai haver vários tipos de sinalização luminosa, portanto, não vai, obviamente, apenas e só existir o sistema principal, ok? Vai existir luzinhas intermitentes, vai existir a sinalização luminosa, por exemplo, para os peões, vai existir sinalização luminosa para os transportes públicos, ok? E por aí adiante, para as vias de sentido reversível, que vocês vão já perceber o que é, para os pontos móveis, para as passagens de nível, portanto, tudo isto é sinalização luminosa. É claro que é importante, e é por aí que vamos começar, pelo tal sistema principal de luzes, composto por estas 3 luzinhas, ok? E, obviamente, também é importante vocês perceberem a disposição, o modo de colocação, a que é que se refere, a direção a que se refere, ou seja, quem tem que cumprir este sinal luminoso, porque vocês depois vão ver que existem o sinal luminoso normal, e depois existe depois mais um, às vezes é colocado assim um por cima, certo? Para vocês perceberem, será que é para a mesma via? E depois há aqueles que têm aquelas luzinhas aqui de lado e outra luzinha lá em cima, certo? Ok? E é nestes aspectos que muitas vezes vocês interpretam mal a situação. Ok? Mas posso-vos dizer que, em termos de reprovação prática, a cedência de passagem é a maior causa de reprovação em exame prático, a nível nacional, quer seja não cederem a passagem ao peão, quer seja não parar na passadeira, mas também existe esta situação de muitas vezes do não cumprimento da sinalização luminosa, que às vezes acontece por vocês não moderarem a velocidade e pensam que vai ficar sempre verde e de repente fica o amarelo e vermelho e vocês não têm tempo de parar e ficam hesitantes e acabam por parar à frente do semáforo ou até passar no vermelho, que às vezes nem o veem, então estão concentrados. Ok, olharam uma vez, estava verde, para vocês às vezes fica sempre verde e não vai ser assim. Ok? Mas também há a situação de vocês não interpretarem a sinalização, que é a parte que eu digo que vocês mais erram, que é muitas vezes vocês não interpretarem as cores. E apesar de saberem, porque é fácil, o vermelho é para parar, o verde é para avançar, o amarelo vai depender, certo? Muitas vezes vocês não fazem uma correta interpretação da situação em si. Então estão concentrados, se calhar, noutra coisa e esquecem-se das tais situações da prioridade. Portanto, obviamente, vamos começar por cada luzinha,
certo? E a apresentar o significado das mesmas. Começamos então pelo vermelho, e acho que toda a gente sabe que a luz vermelha é para parar. Mais uma contornação importante, portanto, podem juntar a do agente que já lá está. Não parar perante a luz vermelha do semáforo é uma contornação, também ela muito grave, ok? Portanto, não parar no vermelho ou parar à frente, porque vai ter sempre um local para vocês pararem, para terem contacto visual com a luz quando ela mudar, com o semáforo quando ele mudar, certo? Portanto, contornação muito grave. Duas coisas importantes. Todos os veículos têm de parar perante a luz vermelha. Ou seja, à pergunta se um veículo prioritário, um veículo que assinala a marcha de urgência, tem que parar no vermelho, sim, ele tem que parar no vermelho. Não precisa de esperar que fique verde. Ele depois pode avançar, nós devemos lhe ceder a passagem. Mas primeiro é dever, ele tem de imobilizar o veículo prioritário. É obrigado a suspender a sua marcha no vermelho, um veículo prioritário. Ok? A outra situação, só é permitido, ou qual é a situação, vou fazer uma pergunta antes, qual é a situação em que pode ser permitido nós avançarmos no vermelho? Fácil, se tiver lá quem? Se tiver lá o agente a mandar-nos avançar. Certo? Tão simples. Ok? Portanto, está vermelho, mas temos o agente a mandar-nos avançar, a gente pode avançar. Está certo? Ok. Do vermelho, o que é que a Sandra a seguir? Qual é a luz que a Sandra a seguir ao vermelho? Exatamente. Passa cá para baixo para o verde. E o que é que significa o verde? Passagem autorizada. Ou seja, regra geral, nós podemos avançar. Existe alguma ou algumas situações em que nós não podemos avançar perante a luz verde? Ou podemos avançar sempre? Basta estar lá um agente a mandar-nos parar, certo? Uma situação, não podemos, ok, avançar se estiver verde, se estiver lá um agente a mandar-me parar. Mas há outra situação importante. Qual é? Chegam lá ou não? Exatamente, Susana. Muito bem. Semáforo, luz verde, estamos aqui, ok? E vamos para ali. Mas ali está a fila. E se nós avançarmos, vamos ficar aqui no meio. Entretanto, fica vermelho, fica verde para estes e nós vamos estar ali. Ou seja, apesar de estar verde, nós nunca vamos poder avançar se previrmos que vamos ficar imobilizados no centro de interseção. Atenção, nós vamos dar uma marca rodoviária que reforça esta ideia, que é uma marca amarela que tem às vezes nos cruzamentos. Mas mesmo não tendo essa marca só serve para reforçar, mesmo não tendo essa marca, nós nunca vamos poder ficar imobilizados no centro de uma interseção. Ou seja, está verde, paramos aqui. Quando tivermos espaço lá à frente, se continuar verde, muitas vezes vocês esquecem-se, ficam com o espaço, esquecem-se de olhar e já pode estar vermelho. Atenção, mais um conselho para a prática. Ok, temos espaço, consultamos o semáforo, ok, continua verde, vamos lá nós então para lá para a frente. Já está vermelho, obviamente temos que ficar aqui atrás. Entendido? Portanto, a passagem no verde nem sempre é autorizada. Registado. Já agora, também para registarem, primeira palavra-chave, aula 2, primeira palavra-chave, aula 2 do MCOM, 59. 59. Ok? 59. Primeira palavra-chave. Muito bem. Do sistema principal,
Falta-nos então falar na luz amarela. E aqui a luz amarela pode ser luz amarela de duas maneiras. E eles às vezes complicam. Existe a luz amarela intermitente, que é quando vocês chegam e está a piscar. Vamos já ver o que é que ela implica. Existe a luz amarela que pode ter e pode-vos sair com 3 nomes. O contrário de intermitente é não intermitente, que é só para complicarem. Pode ser amarelo constante ou pode ser amarelo de transição. Lá está, transição. Oi, lá está o meu teclado, que eu não consigo ver. Ok? Portanto, aquele amarelo está verde, de repente fica amarelo e vai ficar vermelho, pode ter 3 nomes. Não intermitente, constante ou de transição. Quando está a piscar, chama-se amarelo intermitente. Ok? Vamos começar por este aqui em baixo. Perante estes 3, que é a mesma coisa, ok? Passagem do verde para o vermelho. Regra geral, a resposta é parar. Vai ficar vermelho. Então, o procedimento normal, quando é o amarelo, não intermitente, constante ou transição, é parar. A não ser que vejam, ou que a situação em si, quando estiverem nas aulas de condução, ou no exame, ou no vosso dia-a-dia, se não conseguirmos imobilizar veículo em segurança, isto acontece quando estamos muito em cima já e simplesmente acende a luz amarela e nós já não temos tempo de parar o veículo em segurança. Então, o imobilizar significa parar. Se não conseguirmos imobilizar, se não conseguirmos parar o veículo em segurança, então, ou seja, se estivermos, situação real de trânsito, muito em cima do semáforo, mas não se esqueçam, não é válido nós estarmos muito em cima e estarmos com velocidade a mais, porque muitas vezes nós não conseguimos porque não adaptamos a velocidade. Portanto, a primeira coisa é sempre, vamos contar que pode ficar vermelho. Mas mesmo assim, às vezes, mesmo a contar, acontece nós estarmos mesmo em cima e acender a luz amarela. Então aí a resposta passa a ser, e não hesitem. Tomem decisões, ou é para parar, é para parar, é para avançar, é para avançar. E aqui até se responde, e a vossa resposta teórica é esta, e a vossa resposta motora tem que ser essa, que é avançar rapidamente para sairmos dali. E não é para fugir à polícia. Ok? É avançar rapidamente para não ficarem lá no meio quando ficar verde para os outros. Perceberam ou não? Regra geral, parar. Se virem que não conseguem imobilizar o veículo em segurança, então a resposta passa a ser avançar rapidamente. E é uma resposta quer teórica, quer motora. Ok? Lá está a tal parte da junção. Não é pensarmos só que temos que passar no código. É depois, quando estivermos a fazer uma aula, termos atenção, certo? E termos atenção. Se quiser esperar até às 8, eu levo. Não? Está tudo? Ok? Tenho aqui um aluno no simulador. Portanto, não é depois vocês chegarem, responderem uma coisa e depois fazerem outra quando forem lá para fora para a rua. Tens que levantar um bocadinho. Tens que puxar e levantar um bocadinho. Não é fácil. Só um bocadinho. Exatamente, Gustavo. Já conseguem ouvir, certo? Gustavo, exatamente. Não intermitente, constante e de transição são os 3 nomes que normalmente saímos nos testes. E pode ser nos livros, e pode ser em perguntas, certo? Que significa a mesma coisa. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Podemos avançar? Com o intermitente agora? Certo? Ok, muito bem. Portanto, em relação ao intermitente,
Em relação ao intermitente, é quando vocês chegam, certo? A um sistema de luzes e simplesmente vocês veem a luzinha a piscar. E aquilo que eu vou dizer agora, em relação ao intermitente, é válido para todas as luzes intermitentes que vocês encontrem relativas à sinalização luminosa. Vocês vão encontrar setinhas. Esperem aí. Assim, com luz intermitente, por exemplo, estas já estão a ver aí isto, certo? Ok, para a frente, para a esquerda, para a direita. Às vezes 2 luzinhas amarelas intermitentes a piscar, num sinal a dizer velocidade controlada, e tem 2 sinais luminosos em cima a piscar amarelo intermitente. Sempre estas luzes intermitentes amarelas nunca irão significar paragem. Portanto, sempre que se fale em luz, ou sempre que vocês vejam e estiverem perante uma luz amarela intermitente, significará sempre, ok? Sempre avançar com precaução. Sempre avançar com precaução. As luzes amarelas intermitentes nunca, e se eu estou a repetir isto várias vezes é por alguma coisa nunca vão impor paragem. Nunca nos vão impor paragem. Vão ser sempre avançar com precaução. Obviamente depois pode sair sinalização em que dentro das próprias luzinhas tenham, por exemplo, a indicação do sentido que vocês têm que tomar. Ou seja, isto simplesmente quer dizer que se é referente àquela via de trânsito em que vocês estão a circular, quer dizer que vocês só podem ir em frente. Portanto, pode ter, assim como pode ter a identificação de que veículos é que têm de cumprir. Neste caso, esta sinalização luminosa é para os velocípedes, para as bicicletas. Ok? Depois, e é importante isto também que eu vou dizer, sempre que vocês estejam a circular numa via, ok? Até pode ter 2 vias de trânsito. Pode ser uma para cá e 2 para lá. Se tiverem um semáforo aqui, ok? E simplesmente tiverem isto só, este semáforo tanto é para esta como para esta. Se tiver por cima, e se tiver simplesmente isto que eu estou aqui a desenhar, ou seja, um aqui e outro por cima, é igual. Se aqui estiver vermelho, aqui tem que estar vermelho. Se aqui estiver verde, aqui tem que estar vermelho. Desculpa, aqui tem que estar verde. Certo? Ok? É igual. É para as mesmas vias. Quando só tem um em baixo e um em cima, é colocado assim, porque nesse local, possivelmente, é de menor visibilidade. Então, decidiram colocar um sinal luminoso sobre a via para tornar o sinal luminoso mais visível. A partir do momento que é ou acrescentado aqui um alto, então aí este e este têm que ser iguais e este já vai ser por uma via de trânsito diferente. Imaginem que aqui, por exemplo, esta era para ir para a esquerda, este e este eram para os que veio para a frente e este possivelmente já era só para os que viram para a esquerda. E já se calhar até tinha umas setinhas aqui dentro do sinal luminoso. Apesar da minha qualidade de desenho, estão a perceber isto que eu vos estou a tentar dizer? Vai-vos sair, se calhar teoricamente não diretamente, mas na prática é isto que vocês erram. Contem bem, vejam bem. Portanto, não se esqueçam. Outra coisa importante e agora vou desenhar aqui, aproveitar este aqui, é quando um semáforo tem o sistema principal e depois é acrescentado aqui mais uma luz. Ou aqui, ou dos dois lados, ok? E em cima às vezes depois tem aqui, não é? E depois também tem outra luzinha para aqui, por exemplo, não é? E depois tem aqui a luzinha referente. Atenção que quando isto existe, okay, e a regra geral e situações de trânsito real muitas vezes fica verde, e é aqui que vocês reprovam muitas vezes na prática, fica verde e acendo uma luzinha amarela intermitente com uma setinha para a esquerda. Ok? E aqui acendia verde
e acendia também a luzinha amarela intermitente para a esquerda. Ok. Eu pergunto, está verde para quem? Está verde para quem? Nós estamos aqui, certo? Está verde para quem? Para quem vai em frente. E para quem muda a direção à esquerda? Está o quê? Está intermitente. Ou seja, quem for em frente está verde pode ir, a não ser, lá está aquela situação de trânsito. Mas quem for para a esquerda tem que ir com precaução. Porquê? Porquê? Reparem. Quando nós temos um cruzamento, e aqui a luzinha verde, okay, vai ter aqui outro semáforo, vai ter aqui outro semáforo, vai ter aqui outro semáforo, certo? E quando está verde aqui, supostamente também fica verde ali, para os que vêm de frente, certo? Então, quando tem a luzinha intermitente, simplesmente quer dizer que, ao chegarmos aqui, nós temos de ir com precaução, porque normalmente quer dizer que está verde para estes veículos, e se eles vierem eu vou ter que parar aqui. E é que vocês, fica verde, o instrutor manda-vos à esquerda, o examinador manda-vos à esquerda e vocês fazem isto. Nem têm cuidado se vem alguém de frente ou não. E depois só respondem, estava verde. Não. O verde que está aqui é para quem segue em frente, ou até para quem fosse para a direita. Para a esquerda é o intermitente. E porquê é que está intermitente? Porque eu, ao mudar a direção à esquerda, tenho que ceder a passagem aos que vêm de frente. Vocês nem veem mais nada. Fica verde, acende o amarelo intermitente, e ele manda-vos à esquerda, e depois vem carros de frente, e vocês sempre andar. Se não somos nós a trabalhar, ou o examinador a trabalhar, que é mais grave ser o examinador, que é essa questão do dia do exame, e que já foram à vida, certo? E vocês fazem isto. E se vocês forem ver todos os cursos para trás, eu explico sempre desta maneira. Explico o significado do porquê de ter lá a luz verde. Desculpem, a luz amarela. Que pode significar outra coisa. Esta luz amarela, para além de significar que nós vamos ter que ceder passagem aos veículos que vêm de frente, e normalmente sim, porque está verde também para os que vêm de frente, se tiver aqui uma passadeira, pode significar que está verde para os peões. Porque na mudança de direção, e por isso é que às vezes para a direita também tem, e uma setinha amarela, e quando tem para a direita o amarelo a piscar, quer dizer que nós temos que ir com precaução para a direita, porque tem uma passadeira e está verde para os peões. E se tiver algum peão a passar, ao mudar de direção, eu tenho que lhe ceder a passagem. Exatamente, o amarelo quer dizer mesmo isto. O amarelo não diz prioridade. O amarelo nem diz prioridade, nem diz para vocês pararem. Diz avançar com precaução. Porquê? Porque vocês vão interagir, vão se cruzar com outros utentes, que podem ser peões, que podem ser veículos, a quem tem que ceder a passagem. Paciência, Gustavo. Mas já virastes. Tu já estás ali virado. Bem peões, tens que os deixar passar. Está verde para eles. Entretanto, fica vermelho e tu consegues avançar. Já não é tão perigoso, porque depois os que vão avançar são estes. Portanto, não estás à frente deles. Mas às vezes acontece esse tipo de situações, em que obviamente têm que ser bem geridas. Ok? Mas isso aí já não tens culpa nenhuma. Tu não adivinhas. Ok? Certo? Perceberam esta situação? Em exame teórico, sabes muitas vezes, às vezes, que não é uma situação real, que isso não acontece no real. Mas eles inventam no exame de código, que é estar vermelho, mas tem aqui a setinha amarela para a direita. E vocês dizem, ok, em frente, se eles perguntarem, em frente podemos ir? Não, porque está vermelho. Para a direita podemos ir? Sim, se for com precaução. Ok? Em exame teórico sai-vos esta situação aqui. Eles metem vermelho. É real, sempre que vocês tiverem a setinha amarela a piscar para a esquerda ou para a direita, vai ficar verde. E fica amarelo para a esquerda ou para a direita, se vocês tiverem que, nessa situação, terem que ceder a passagem a alguém. Ou seja, autorizem-nos a avançar para a esquerda ou para a direita, mas com precaução.
E pode ser por causa da passadeira e pode ser porque temos que ceder a passagem aos outros utentes. No caso da esquerda, certo? Temos que ceder aos que vêm de frente e pode também ter que temos que ceder aos peões que venham a atravessar. Não quer dizer que seja sempre. Nem sempre ao mudarmos de direção também está verde para os peões. Ok? Vai haver outro tipo de sinalização que vos vai dar essa indicação, que vamos falar já à frente, e é uma sinalização que vos é perguntada teoricamente. Está ou não? Entendido isto? Sim? Ok? Atenção, não quero haver... Não, é para o vosso bem. As reprovações saem de vocês. Saem dos vossos bolsos. Portanto, eu não quero ver... Eu só não quero é que os meus colegas digam... Então, eu pergunto, então... olha, um fez-me isto. Olha, um fez-me isto na hierarquia. Olha, um fez-me isto. Opá, nem reparou que vinha um carro de frente e meteu-se à frente. Caramba! A sinalização diz-vos tudo. E por isso é que a sinalização é importante. Concentrem-se que vocês não falham nisto, de certeza absoluta, ok? Porque vocês, as bases, vão ter. Agora é com vocês se querem meter na cabeça ou não. Ou se querem ser mal comportados e fazerem o que os outros fazem. Que é não ligarem nenhum. E vão ter azar. Ok? Está entendido? Pronto, estão a ver estas situações que estão aqui, por exemplo. É claro que se for o verde, como é aqui, e se tiver verde aqui, ótimo. Quer dizer que nós podemos ir para a frente e podemos ir para a direita à vontade. À vontade, com o carro controlado, mas à vontade. Valquíria, em termos teóricos, não faz sentido nenhum e isso não acontece na realidade. Mas em termos teóricos, há perguntas que vos saem em que no sistema principal está vermelho, ok? E aparece uma situação em que está uma setinha amarela para a direita, certo? Em que vocês têm que dizer, para a direita nós podemos ir porque está intermitente. Para a frente não podemos ir porque está vermelho. Okay? Não faz sentido nenhum. Ok? Mas em exame sai isto. Que é só para vocês perceberem. Ok, o vermelho não podemos avançar, o amarelo intermitente podemos avançar com precaução. É só isso que vocês têm que meter na cabeça. Ok? Em termos teóricos é isso que vocês têm que meter na cabeça. É um sinal amarelo intermitente, avançar com precaução. Ok? Pronto. Depois, lá está a tal luzinha amarela intermitente, depois pode aparecer depois com as setinhas, que vocês, bem, acho que vai ter aqui a seguir, exatamente. Aqui são setas em frente, podiam ser para a direita, portanto já vos podem aparecer. Sempre que sejam duas luzes alternadas, amarelas, é a mesma história, ó. É constituído por duas luzes circularmente intermitentes, ascendendo, alternando, autoriza os condutores a passar, desde que façam com especial prudência. Portanto, ó, faça com especial prudência. Portanto, amarelo intermitente vai significar sempre avançar com precaução, ok? Mas podemos avançar. Depois, temos este tipo de sinalização que quando vermelha e acesa e a piscar tem a ver com paragem obrigatória, são sinais, luz vermelha, sinal de paragem, e que pode ser encontrado nas passagens de nível, nas entradas dos pontos móveis, à saída das passagens dos quartéis dos bombeiros, certo? E muitas vezes também junto a certos aeroportos, que é quando tem aviões a aterrar e que não estão a baixa altitude, eles cortam a circulação nesse momento, ok? Certo? Não é muito normal, mas existe esta sinalização luminosa e em alguns aeroportos é obrigatório. Depois, estes aqui só são aplicados e só existem nas passagens de nível, portanto, aquele que vocês viram atrás pode ser utilizado nestas situações que vocês viram aqui, ok? A partir do momento que temos ou só um ou este é para passagens de nível, ok? E este também só é utilizado em que o vermelho é passagem proibida e quando está o amarelo intermitente a piscar, avançar com precaução, ok? Sempre a mesma história. Este aqui, ok, atenção, que às vezes acontece, é o tal, e sai lá em exame teórico, este sinal não é para os peões, este sinal é para os condutores. Pronto, este sinal não é o que indica aos peões se eles podem ou não atravessar. Este sinal é o sinal que nos indica que naquela situação que eu falei há bocadinho da mudança de direção, no cantinho do cruzamento vai estar lá este sinal, ou seja, por exemplo, imaginem que nesta situação que vocês estão a ver aqui,
esta passadeira está verde para os peões. Aqui neste cantinho vai ter aquele sinal também, ou aqui neste cantinho vai ter aquele sinal também, que é para indicar aos condutores que podem encontrar peões a atravessar na passadeira e que os peões têm prioridade. Portanto, aquele sinal é para os condutores, não é para o peão. Ok? Certo? Para os peões saberem que podem encontrar peões a atravessar e que têm que lhes ceder a passagem. E acontece naquelas situações quando está verde e tem um amarelo intermitente, na mudança de direção, significa que aquela passadeira, ao mudarmos de direção, também está verde para os peões. Está verde para nós, entre aspas, está o amarelo intermitente e está verde para os peões. Está entendido? Também não confundam que esta sai lá para quem é este sinal. E vocês respondem peões. Não, é para os condutores. É sinal de avisador de peões para os condutores saberem que podem encontrar peões. Depois estes, e estes vocês agora cada vez começam a ver mais, que é os de que a via vai terminar. Okay. Certo? Basicamente este é o final, ou seja, começa-vos a aparecer este. Mais perto da supressão da via que vai terminar, aparece-vos este, por exemplo, e depois aparece-vos este, que é quando a via fechou mesmo. Ou seja, estão a ver vocês a circularem, têm várias vias de trânsito no mesmo sentido, certo? E de repente vocês começam a dizer, a apanhar a sinalização em que vai terminar, devem mudar para a via, neste caso para a vossa direita, porque aquela via de trânsito vai terminar. Mais perto do local tem estes, aqui enquanto ela está aberta. Ok? Estão a entender a sequência? Depois essa via vai terminar. E depois mais perto esta. E depois aparece-nos este que já fechou. Ok? Pronto, são estas luzinhas. Não é? Muito bem. Depois. Deixem-me ver se tem aqui. Não. Pronto. Agora. Há uns que vos aparece assim. Que tem ou o X vermelho ou uma setinha verde para baixo. Ok? Ou um X vermelho quer dizer que está fechada ou... Ok. E vocês olham para o chão, vamos dar isto nas marcas rodoviárias, e são estas marcas rodoviárias. Quando vocês olharem para o chão e virem este tipo de tracejado, significa que esta via que está aqui no meio chama-se via de sentido reversível. Sabem o que quer dizer sentido reversível? Que pode estar aberta tanto num sentido, ou seja, pode ser utilizada num sentido, como pode ser utilizada em sentido contrário. Dependendo da intensidade de trânsito. Ou seja, imaginem que nós estamos a circular numa via, existem. Ok? 3 vias de trânsito. Desculpem lá que eu aqui também podia ter feito. Exatamente. Pronto. Esta para lá, esta para cá e esta é tal que pode ser ou para lá ou para cá. E eles notam que naquele horário existe mais trânsito a circular daqui para lá, e eles abrem esta via neste sentido. Então fica 2 vias de trânsito para lá e uma para cá. Ao fim da tarde ou noutro horário, a probabilidade de existir mais trânsito é em sentido contrário, eles metem 2 para cá e uma para lá. Como é que vocês sabem se ela está aberta ou fechada? Por cima da via tem ou o X vermelho ou a setinha verde. Até pode estar fechada em ambos os sentidos. Ok? Aberta. É que só, obviamente, podem estar aberta num sentido. Já agora, todos os veículos circularem nesta via têm que levar as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. Vamos falar isto nas luzes, vamos falar nas marcas rodoviárias outra vez, ok? Então, não se preocupem que não tem que ficar já toda esta informação na vossa cabeça. Está? Está quase. Que é para não. Depois, este vocês já conhecem. Certo ou errado? Já viram este? Este é para quem? Para os transportes públicos. Nunca viram? Inclusive o metro. Exatamente, que é um transporte público. A barra na horizontal é
passagem proibida, barreira, vejam como uma barreira, proibida, passagem proibida, e a barra na vertical é passagem autorizada. Este, obviamente, vocês percebem, não percebem? Autorizado. Ainda vão dizer que eu dou erros. Ainda vão escrever no livro de reclamações a dizer que o professor de teoria dá erros. Ok? Está entendido? Pronto. Mais uma vez. Ok? E depois, este sim, para os peões. Obviamente, e este também toda a gente sabe. Vermelho para parar, o verde para avançar. Alguém sabe porque é que estão o vermelho com as pernas fechadas e o verde com as pernas abertas? Porque é que o vermelho está com as pernas fechadas e o verde está com as pernas abertas? Para os daltónicos. Para os daltónicos. Os daltónicos veem quê? Não veem cores. Veem preto e branco. Exatamente. Assim como o sinal sonoro é para os invisuais. E por isso é que as passadeiras, regra geral, têm som sonoro, têm a cor, para quem consegue ver, obviamente, e as perninhas fechadas e as perninhas abertas por causa dos daltónicos, que não veem a cor. Certo? Dúvidas em relação a isto? Ok. Não se esqueçam. Testes de treino primeiro. Depois, inserem as palavras-chave quando se sentirem preparados e façam o teste de avaliação para a aula ficar finalizada. Não precisa de ser hoje. Quem já fez a de ontem, se vir que precisa, amanhã não há aula, eu tenho o dia todo amanhã para estudar mais um bocadinho para esta aula. Não vê, vê a preto e branco. Ok? Cá se lembra. Vê a preto e branco, não é distinguir, é ver a preto e branco. Ok? Não tem nada a ver com a visão cromática. Ok ou não? Sim, claro. Uns mais, outros menos. Isso é normal. Mas não vamos andar aqui agora em discussões médicas. Ok? Segunda palavra-chave, número 12. 1, 2. 12. Ok? Portanto, não se esqueçam. Estudem. Teste de treino. Certo? Se virem que não têm tempo, não se precipitem. Podem terminar amanhã à vontade. Podem terminar quinta-feira. Não há problema nenhum. Ok? O importante é vocês ficarem com conhecimento. Certo? Bom descanso. Qualquer dúvida, mandem para o grupo do WhatsApp para eu tentar ajudar. Ok? Certo? Pronto. Ok? Já não me lembro. Maria, qualquer coisa, disponha. Que é para não se atrasar, que é para levar o curso direitinho. Ok? Estamos cá para ajudar. Boa tarde a todos.